Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Boa noite, povo de Deus abençoado, homens e mulheres de Deus, cheios da palavra de Deus, cheios da unção do Espírito Santo. Aleluia. Queremos dar as boas-vindas a você nesse momento. Você, meu irmão, que está aqui em João Pessoa nos assistindo. Você que está nos assistindo em qualquer parte do Brasil ou em qualquer parte do mundo. Nós temos irmãos que nos assistem da Europa, de outros continentes, e eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês, em o nome de Jesus, amém? Vocês aqui de João Pessoa que estão em casa, bem acomodados aí, todos juntos com a família, fiquem firmes, com o coração ligado, com a mente ligada, porque hoje nós temos uma palavra poderosa, como a irmã Glaucia falou. A irmã Glaucia já deu um sinal aqui de poder de Deus. É uma mulher poderosa do Senhor, cheia da unção, cheia do fogo do Espírito. E nós estamos aqui para a nossa administração da palavra, hoje no nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? E eu quero lembrar os irmãos que as igrejas, algumas igrejas, já estão retornando os seus cultos presenciais. Nós estamos nos organizando para brevemente começar os nossos cultos presenciais aqui na igreja. Eu creio que provavelmente agora no começo de julho a gente já vai estar retomando. Ok, gente? A gente está organizando aí. Então, amados, fiquem preparados, se animem, como o Glaucia falou, porque a partir de julho provavelmente a gente está se organizando para começar os nossos cultos presenciais aqui na igreja. E desde já vocês estão sendo convidados para estar conosco. Nós vamos avisar pelas redes sociais e durante as outras lives vamos avisar cada um quando é que nós vamos retomar, ok? Hoje Larissa não pôde vir para nós fazermos o louvor, mas creio que na próxima semana nós teremos o nosso louvor antes da palavra, ok? E hoje, amados, eu quero trazer uma palavra para vocês sobre salvação. Amém? Salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Eu gostaria de começar lendo Isaías no capítulo 53. Se você puder me acompanhar aí na sua Bíblia. Isaías 53, versículo 4, que diz assim. Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, amados? Você se alegra com esse texto? Esse é um dos textos preferidos que eu tenho na Bíblia, Isaías 53, 4, porque esse texto, ele fala de cura. Cura é algo que está contido na salvação em Cristo Jesus, amém? Porque quando a gente fala em salvação, a gente pode pensar em salvação de várias situações, mas aqui hoje nós estamos falando sobre a salvação em Cristo Jesus, que é a salvação para a vida eterna, amém? E esse texto, que eu acho, ele tem algumas coisas interessantes que eu considero nesse texto. Primeiro, seria fácil a gente entender esse texto se ele tivesse sido escrito no Novo Testamento. Porque aqui ele diz, certamente ele tomou sobre si. Você veja que o texto está, o verbo do texto, os verbos do texto estão conjugados no tempo passado. Ele tomou sobre si, está falando de Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Depois diz, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Então, um texto que está no passado, a gente poderia entender bem se ele tivesse sido escrito no Novo Testamento. Mas você sabe que esse texto foi escrito no Velho Testamento? Então é uma característica interessante. Aqui, no tempo de Isaías, era mais ou menos 750 anos antes de Cristo vir. Mas mesmo naquele tempo, 750 anos antes de Cristo vir ao mundo, Isaías já estava anunciando
com o verbo no tempo passado, como se Jesus já tivesse vindo. Você entende como isso é maravilhoso? Então isso nos leva a crer que Isaías era um profeta muito íntimo do Senhor, muito íntimo de Deus, porque ele recebeu do Espírito Santo a revelação desse texto, dessa passagem, como se Jesus já tivesse vindo. Então isso mostra para a gente, porque nós sabemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava nos crentes, ele vinha sobre os profetas, os reis e os sacerdotes. E Isaías era um profeta. Então Isaías, mesmo não tendo o Espírito Santo habitando nele, como nós temos hoje, no tempo do Novo Testamento, nós, os crentes de hoje, temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, disse Paulo aos Coríntios. Então nós somos templo do Espírito Santo. Mas Isaías, 750 anos antes de Jesus vir, ele não tinha o Espírito Santo dentro, mas o Espírito Santo vinha sobre ele. E isso já bastava para ele ter uma revelação tão precisa de cada verdade que Deus oferecia para ele transmitir para o povo daquela época. Então Isaías era um grande profeta, era um profeta muito abençoado e muito íntimo do Senhor, muito íntimo do Espírito Santo. Isso quer dizer que nós de hoje, os crentes da atualidade, da nova aliança, que temos o Espírito Santo dentro de nós, podemos também ter intimidade com o Espírito Santo. Podemos e devemos. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo, ele fica conosco, ele veio para habitar, e ele está conosco 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. E ele não vai nos deixar. Porque o Espírito Santo, ele não veio se hospedar em nós, ele veio habitar. Amém? Você se alegra com essa notícia? Então, se você é crente, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é filho de Deus e você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Ele nunca vai te deixar, jamais, como Jesus prometeu. Amém? Então esse texto que nós lemos se refere a Jesus, que diz que ele levou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores. E diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. A palavra diz também que ele levou sobre si os nossos pecados, para que nós ficássemos totalmente livres e nos tornássemos uma nova criatura. Amém? Então isso nos mostra que Jesus é o nosso Salvador. Amém? Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não há salvação em nenhum outro. Só há salvação em Jesus Cristo. Então, se você quer receber a sua salvação para a vida eterna, e você tem direito, porque a salvação foi estabelecida para todos. Jesus mesmo disse: eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Amém? Então, se você ainda não recebeu a sua salvação, eu te aconselho a receber imediatamente, quanto antes melhor. Porque nós precisamos da salvação para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? O próprio Jesus falou, lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o próprio Jesus se identificou como um caminho. Ou seja, não é um caminho. Tem pessoas que pensam que existem vários caminhos para chegar a Deus. Mas a palavra diz, e o próprio Jesus diz, que só há um caminho para Deus, que é Ele, Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida de Deus. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta você procurar São Paulo, São Pedro, não adianta procurar Tiago, não adianta procurar a Virgem Maria, não adianta procurar nenhum santo para chegar a Deus. Porque você só vai chegar a Deus se você procurar Jesus. Amém? Diga Jesus. Aleluia. Então Jesus é aquele que nos leva ao Pai, é o único. Lá em Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, diz que
A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No versículo 5 diz, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Eu queria que você fosse lá comigo. Vamos ler esse texto. Eu gosto muito dele também. Eu quero que você abra comigo em 1 a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Veja só que interessante. Versículo 1 diz assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, para todos os homens da face da terra. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Foi para isso que ele mandou Jesus. Aí o versículo 5 diz, 1 Timóteo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Amém. Esse texto está dizendo que só existe um Deus e um mediador. Não existem dois mediadores, só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Aí confirma João 14,6, onde Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu amado, você que está me escutando aí, em qualquer lugar do mundo, se você ainda não é crente, se você ainda não recebeu a salvação, saiba que você pode receber. E essa salvação você recebe através de Jesus, que é o nosso mediador com Deus e que é o nosso Salvador, o único Salvador. Amém? Aleluia! E por que é que Jesus foi enviado aqui para a terra para nos salvar? Será que nós precisávamos de um Salvador? Claro que precisávamos, porque nós sabemos da história, a história quando Deus criou o homem. Lá em Gênesis tem a história contando que Deus criou o homem e colocou ele no jardim, junto com a sua mulher, para governar o jardim. Mas teve um dia em que eles, passeando lá pelo jardim, encontraram com o diabo. E o diabo tentou Eva a desobedecer a ordem que Deus tinha dado. E Eva caiu na cilada do diabo e fez o que o diabo estava mandando. E falou para Adão. Então Adão e Eva, naquele momento, desobedeceram a Deus e pecaram contra Deus. Então aquilo ali, aquele pecado da desobediência, separou Adão e Eva de Deus. Porque antes dessa tentação, antes deles cederem à tentação do diabo, a Bíblia diz que Deus, toda tarde, ia para o jardim do Éden conversar com Adão e Eva. Eles tinham comunhão com Deus. Mas naquele dia que eles pecaram contra Deus, pela desobediência, tentados por Satanás, pelo diabo, eles perceberam que tinham feito algo errado e se esconderam. E quando Deus chegou para conversar com eles, eles não estavam mais, tinham se escondido. E Deus perguntou, Adão, onde estás? E aí nós entendemos com aquilo ali que Adão foi separado de Deus por causa do pecado. E isso está na Bíblia. Isaías 59, capítulo 59, versículo 2, diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados, as vossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, naquele momento, ainda quando existia só o primeiro homem e a primeira mulher, o homem já se separou de Deus, por causa do pecado. Aí, por causa disso, porque Deus não criou o homem para viver separado, Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Tanto é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, Deus fez o homem de forma especial. O homem não é um animal como os cientistas dizem. Os animais são animais, mas o homem é uma criatura especial de Deus, chamada homem, e não animal. Então o homem, ele tem a semelhança de Deus. Ele tem a imagem e semelhança de Deus, o que os animais não têm. Então nós, como criaturas especiais de Deus, tendo a imagem e semelhança de Deus, fomos criados para ter comunhão com Deus, eternamente.
Mas se o homem se desviou por tentação do diabo e se separou de Deus por causa do pecado, aí Deus não abandonou o homem. Ele podia ter abandonado, mas ele preparou um plano para resgatar o homem, para trazer o homem de volta para a comunhão com ele. Que Deus maravilhoso, né? Então foi isso que aconteceu. No tempo certo, na época certa, no tempo de Deus, porque existe tempo para tudo, Deus sabe o tempo para todas as coisas. Então Deus enviou Jesus, e Jesus veio até nós, deixou a glória lá nos céus, e veio até nós para estabelecer a salvação para a vida eterna, para cada um de nós que estávamos separados por causa do pecado. E uma vez separados de Deus por causa do pecado, nós não poderíamos sozinhos voltar para Deus. Tinha que ter alguém sem pecado para tomar o nosso lugar e levar, como nós lemos aqui, Isaías 53, levar sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas maldições, toda dívida que havia contra nós. Tinha que alguém levar isso por nós, no nosso lugar, para nos dar uma nova vida. E foi exatamente isso que Jesus fez. Que maravilha, né, amados? Que Jesus maravilhoso. Deixar a glória lá no céu, deixar o Pai, deixar o Espírito Santo e vir sozinho para a terra, em figura humana. Ele tomou a forma de um homem como eu e você, para levar sobre si toda a maldição que havia contra nós, toda a condenação. E aí eu gostaria que você fosse comigo, lá em Filipenses, nós vamos ver o texto que fala, que conta essa história, Filipenses capítulo 2, aleluia. Deus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus obedeceu a Deus para cumprir o plano da salvação para a nossa vida, amém? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, a partir do versículo 5, Filipenses 2, versículo 5, diz assim: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome, que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Você vê que texto maravilhoso. Está contando a história do momento em que Jesus deixou a glória e veio até a terra, o planeta Terra, em forma de homem. Ele nasceu de uma mulher igual todo homem nasce. Nós sabemos da história que Jesus nasceu da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, e ele cresceu, e no tempo certo ele começou o ministério dele de pregar a palavra para estabelecer na face da terra a salvação para todo homem, para todo aquele que crê. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Aleluia. Está em ordem aqui, gente? O som está todo. Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo, Glaucio? Aleluia. Então o som está bem. Então, amados, Deus enviou o seu único Filho em forma de homem, nasceu de mulher como nós nascemos, mas tem uma diferença fundamental entre Jesus, homem, e os outros homens. Todos os outros homens foram gerados a partir de Adão e Eva. Concorda comigo? Mas Jesus, ele não foi gerado a partir de Adão e Eva. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então foi um nascimento especial. Embora tenha sido semelhante ao nosso, porque nasceu de mulher, mas ele nasceu da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo. E a diferença fundamental que tem Jesus em relação a nós homens, aos outros homens, é porque Jesus não cometeu pecado. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo ele vindo em figura humana, mesmo ele sendo um homem como ele era, quando estava aqui na terra, mas ele não cometeu pecado.
Foi o único homem de toda a humanidade que não cometeu nenhum pecado. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar 4 referências que confirmam que Jesus não pecou. Agora, ele levou sobre si os nossos pecados, para que nós fôssemos livres do pecado. Porque se nós não fôssemos livres do pecado, nós jamais voltaríamos a ter comunhão com Deus. Você entende isso? Então Jesus ele veio para estabelecer a nossa salvação, a nossa redenção. E João Batista, quando viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Que coragem teve Jesus, né, amados? Deixar o céu, a glória, a santidade do trono de Deus para vir até este mundo, até este planeta de pecado, de maldição, para tomar o meu e o seu lugar e levar sobre ele. Porque a Bíblia diz que lá na cruz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados e nos deixou livres para viver uma nova vida. E aí, quando ele ressuscitou ao terceiro dia de sua morte, ele ressuscitou vitorioso sobre todas essas maldições, inclusive sobre a nossa condenação que estava já certa. Ele ressuscitou vitorioso sobre todo o mal, sobre o pecado, doença e enfermidade, sobre o inferno e sobre a condenação eterna. E uma vez que ele ressuscitou com essa nova vida, ele deu para nós, para mim e para você, essa nova vida. Então, a partir do momento que Jesus ressuscitou, ele disponibilizou para cada ser humano na face da terra a salvação para a vida eterna. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Você percebe que a sua salvação é de graça, que ela é disponível para todos os homens na face da terra, independente de raça, de religião, de cor, de condição social, de lugar geográfico onde você mora. Qualquer pessoa na face da terra tem o direito dado por Deus de receber a salvação para a vida eterna. Oh, glória a Deus! E isso é de graça. Você não pagou um centavo por isso, você não fez nenhum sacrifício por isso. Quem fez o sacrifício foi Jesus. Ele sim se sacrificou por nós naquela cruz e levou toda a maldição. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2 que foi riscada a cédula de dívida que havia contra nós. Ele cravou na cruz aquela cédula de condenação que existia contra nós, contra cada um de nós. Porque quando ele ressuscitou vitorioso sobre Satanás, sobre o inferno, sobre a morte, sobre todo o mal, para que nós tivéssemos essa condição de começar do zero, uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! E interessante, amados, como eu disse, que você sabia que nós não merecíamos essa salvação. Porque quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles fizeram isso de espontânea vontade. Então Deus podia ter abandonado eles, como eu falei, mas Deus não abandonou. Deus preparou um plano de salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o homem de tal maneira, que enviou seu Filho para resgatá-lo de volta. Aleluia! E eu quero ler aqui com você, na carta de Paulo aos Efésios, se você puder ir lá comigo, volta um pouquinho aí, Efésios capítulo 2, diz assim, Efésios 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, o tempo da ignorância, o tempo do pecado, o tempo da maldição. Aí o versículo 3 diz, entre os quais todos nós também antes andávamos, todos nós éramos pecadores. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 6, capítulo 6, que todo homem é pecador, capítulo 3, e que carece da glória de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram, Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso quer dizer que todos os homens pecaram. Desde Adão e Eva até agora, e até o último homem que vai nascer, todos são pecadores. Nascem, crescem e se tornam pecadores. Agora, Jesus não pecou. Só ele que não pecou, mas as outras pessoas da humanidade pecaram. Mas foi para isso que Jesus veio, para tirar o pecado do mundo e de todos os seres humanos, ou seja, todos aqueles que crerem e receberem Jesus como Salvador.
Então eles vão ter os seus pecados perdoados, toda maldição, toda condenação vai ser tirada e ele vai ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Continuando o texto aqui de Efésios 2, o versículo 5 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, pela graça de Deus, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Você percebe que no versículo 9 diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação que Deus nos deu não é pelas nossas obras. Você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mais bondosa do mundo, pode fazer as maiores obras do mundo, mas se você não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não vai para o céu. Então é melhor que você esqueça as obras. Aliás, você deve fazer boas obras, claro, mas não pense que é por elas, por causa delas, que você recebe a salvação. É por causa da graça de Deus, versículo 8, e da fé. Deus disponibiliza a graça e a fé para cada ser humano receber a salvação. Aleluia, que Deus maravilhoso. Além de nos dar a salvação de graça, ainda disponibiliza uma quantidade de graça. Ele nos disponibiliza a graça e a fé para que nós possamos receber essa salvação. Aleluia, Deus é maravilhoso, Ele sabe todas as coisas, né? Ele realmente é soberano, Ele é o Deus único e verdadeiro, e Ele é o Deus eterno. Então só Ele sabe todas as coisas, só Ele pode todas as coisas, e só Ele está em todo lugar. Aleluia! Então você vê nesse texto que nós lemos aqui de Efésios capítulo 2, que nós não merecíamos a salvação. Mas por causa do amor com que Deus nos amou, nós fomos alcançados por Ele, através de Cristo Jesus. Amém. Então, eu digo a você, repito, a salvação de Deus em Cristo Jesus é para todos. Você que está me ouvindo em qualquer lugar desse planeta, saiba que você tem direito à salvação, como qualquer outro ser humano. Agora, como é que eu recebo a salvação? Porque se você for analisar, a salvação é um presente de Deus. Na verdade, a salvação é o maior presente que Deus nos deu. Ele nos dá presentes todos os dias, porque Ele tem prazer em nos abençoar. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 3, no versículo 1, aliás, Efésios 1:3, eu acho que é 1:3, que Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos que você possa imaginar, Deus tem para mim e para você. E essas bênçãos vêm através de Cristo Jesus. Então nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas de todas as bênçãos que Deus tem para nós e que ainda vai nos dar, a maior delas é a salvação. Porque é justamente a salvação que nos faz nova criatura para Deus, para nós termos direito a voltar para Deus e irmos para a glória, para o céu. Porque só existem dois caminhos para o homem, e ele tem direito de escolha. Deus não obriga ninguém a receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas ele diz que há dois caminhos para o homem, o céu ou o inferno. Quem escolhe é o homem. Tem pessoas que escolhem o inferno, não acreditam em Jesus, não querem Jesus. Mas tem outros que escolhem o céu, recebem Jesus como Senhor e Salvador. Eu, pelo menos, escolhi o céu. Eu criei em Jesus no meu coração e o confessei com a minha boca. Por isso que eu sou salvo, porque a palavra, eu fiz o que a palavra diz. E a palavra de Deus é a verdade absoluta e imutável. As verdades do homem mudam, mas a verdade de Deus não muda. A verdade de Deus é eterna, assim como Ele é eterno. Então eu fiz segundo a palavra de Deus e recebi a minha salvação. Aí eu quero lhe perguntar, como é que se recebe a salvação em Cristo Jesus para a vida eterna?
Como é que o homem se torna filho de Deus? Porque você sabia que todos os homens não são filhos de Deus? Tem pessoas que pensam que todos os homens da face da terra são filhos de Deus. Quando morrerem vão para o céu. Mas isso não é verdade. A verdade que a Bíblia nos fala é que os homens podem se tornar filhos de Deus. E existe uma regra para isso, na própria Bíblia. E o próprio Deus, nós lemos lá em 1 Timóteo capítulo 2, que o desejo de Deus é que todos os homens, todos, sem exceção, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade para poder receber o direito de habitar com Deus no céu. Mas tem pessoas que não querem Jesus, não querem Deus. Aí vão para o inferno. Deus lamenta muito por isso, eu também lamento. Mas se tem pessoas que não querem Deus, querem seguir Satanás, eles vão seguir. Mas o caminho deles vai ser o inferno. Agora, nós que cremos em Jesus, que aceitamos Jesus, que confessamos Jesus com a nossa boca, nós somos agora filhos de Deus e nós vamos para o céu. Aleluia! Então eu aconselho a você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, corra ligeiro imediatamente para Jesus e receba, porque tudo que o homem precisa é receber a salvação para a vida eterna. É a melhor escolha que o homem pode fazer. Sabia, Jean? Sabia, João? João e Jean estão aqui comigo, nos auxiliando. Glaucia está me auxiliando aqui também. Então, não existe uma escolha melhor do que essa. Optar por Jesus, o nosso Salvador. E como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu recebo a salvação? É simples. Por exemplo, quando você está na sua casa, se você cozinha, gosta de fazer bolo, então existe uma receita para o bolo. Bolo de abacaxi, bolo de cenoura, bolo de isso, bolo daquilo. Você tem a receita. Você pega a receita, vai seguindo passo a passo, você consegue fazer o bolo. Sabe que para a salvação em Cristo Jesus existe uma receita, existe uma orientação bíblica? Pois é. E eu vou dizer a você agora qual é. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Essa é a receita da salvação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. O que é que diz em Romanos 10, versículo 9 e 10? Diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia! Glória a Deus! Crer com o coração e confessar com a boca. Essa é a condição de você receber a salvação. Você entende, meu amado? Então é simples assim. Ah, pastor, então quer dizer que para eu me tornar salvo, para eu me tornar filho de Deus, eu só tenho que fazer isso? Só tem que fazer isso. Você só tem que crer em Jesus no seu coração, que Ele é o Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos, e tem que confessá-lo com a sua boca. Não é o pastor que vai confessar Jesus por você, não. Nem a sua mãe, nem o seu pai, nem a sua mulher, nem o seu filho. É você. A salvação em Cristo Jesus é individual. Cada ser humano da face da terra precisa crer e confessar Jesus como Senhor e Salvador para ter direito à vida eterna, para ter um lugar no céu, com Jesus e com Deus e com todos os santos. Aleluia! É eu e você. Eu já fiz essa confissão. E você já fez? Se ainda não fez, faça logo. Faça hoje. Faça agora. Porque o próprio Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, no momento que você crê em Jesus e confessa Jesus como seu Salvador, convidando Ele para ser seu Salvador, você está sendo, por Jesus, comunicado a Deus nessa decisão. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E aí, nesse momento, quando você declara com o seu coração e com a sua boca, Romanos 10, 9 e 10, você se torna filho de Deus. Isso quer dizer que antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você não era filho de Deus. Saiba disso. Você era apenas um homem ou uma mulher, criatura de Deus. Porque Deus criou todos os animais e todas as criaturas, inclusive o homem. O homem é uma criatura de Deus, agora feito à imagem e semelhança de Deus. Agora, essa criatura, homem, pode se tornar filho de Deus quando? Quando ele crê em Jesus no seu coração e confessa Jesus como Senhor e Salvador. Aí, nesse momento, ele se torna verdadeiramente e biblicamente filho de Deus. E aí se torna crente. E aí ele se torna
membro do corpo de Cristo. Porque a igreja de Cristo é comparada a um corpo, cuja cabeça é o próprio Cristo e cujos membros somos nós, os crentes. Aleluia! Ficou claro isso aí para você? Agora eu vou lhe provar isso na Bíblia. Eu quero que você vá comigo lá no Evangelho de João. Vamos voltar aí um pouco ao Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Evangelho de João, capítulo 1, para você comprovar o que eu estou lhe falando aqui, que é a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, João 1,12, falando sobre Jesus, diz, mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, esse versículo está dizendo que quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você se torna filho de Deus. Você recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Aí nesse momento você se torna filho de Deus. Aí o versículo 13 diz, os quais, os filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, mas de Deus. Até para você se tornar filho de Deus, você faz isso pela vontade de Deus, não é pela sua vontade. Porque você sabia que o homem sozinho, o homem natural por si mesmo, ele jamais buscaria Deus. O homem natural, como nós vemos em Efésios 2, ele vive envolvido nos seus delitos e pecados. Ele nem lembra de Deus. Vive num mundão aí, pecando à toa que é direito. Ele não se lembra de Deus. Ele não tem nem consciência que é pecador. O homem natural, que ainda não se converteu, ele nem tem consciência que é pecador. Ele não sabe que é pecador, não tem consciência disso. Mas no momento em que ele conhece a verdade, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Que verdade é essa? Jesus, ele disse, eu sou a verdade. Então, se você é um homem natural, que está no mundo, que ainda não é salvo, conhecer a verdade e crer na verdade, e confessar a verdade, você se torna filho de Deus. Aí sim, agora você é filho de Deus, e você agora é crente em Deus, e agora você é igreja de Deus. Aleluia! Está escrito aqui, ó. Não é a vontade do homem, nem do sangue, nem da carne, é a vontade de Deus que você se torna filho de Deus. Deus é tão bom que ele planejou ele fez um plano para salvar o homem, mandou Jesus o Salvador, disponibilizou a graça dele e a fé dele para eu receber essa salvação. Então você tem que fazer o quê? Só tem que crer e falar. Você só tem que crer e confessar. É muito pouco o que você tem que fazer. Tudo Deus fez, tudo Ele preparou. A única coisa que eu tenho que fazer para receber a salvação para a vida eterna é simplesmente crer no coração e confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Que coisa, que presente maravilhoso. Agora eu te pergunto, tem um presente maior e melhor do que esse? Não tem. Porque nós somos salvos pela graça e a fé de Deus, pelo amor de Deus, nós somos salvos. E com essa salvação, Deus nos dá a condição de termos um lugar no céu, para depois que morrermos na carne, para depois que ressuscitarmos no espírito e na alma e no corpo, que está perto de chegar esse dia, nós irmos para o céu. Porque brevemente, amados, Jesus vai voltar. Mas antes de Jesus voltar para a terra, a Bíblia diz que ele vem arrebatar a igreja. Jesus vem arrebatar a igreja. Ele vai ficar nas nuvens, esperando a igreja ser arrebatada para as nuvens, com a qual ele vai para o paraíso. Isso é o que a Bíblia chama de o arrebatamento. O arrebatamento da igreja. E que igreja é essa que vai ser arrebatada? Os crentes, os filhos de Deus. Eu e você, que somos filhos de Deus. Então, se você não é filho de Deus ainda, corra para se tornar filho de Deus imediatamente. Não deixe para amanhã. Porque quanto mais cedo você se tornar filho de Deus, mais garantido você tem o seu lugar no céu. Aleluia! Então, brevemente, quando Jesus vier arrebatar a igreja, só vai subir para as nuvens ao encontro de Jesus os crentes. Quem não for crente não sobe não, vai ficar na terra. Aleluia! Então corra para se converter a Jesus agora mesmo, para que quando Jesus vier arrebatar, você seja arrebatado, para não ficar na terra. Porque depois do arrebatamento, meu irmão, depois que Jesus arrebatar os crentes para o paraíso, vai começar um período na terra,
chamado o período da tribulação, que vai durar 7 anos. E é interessante saber que durante esses 7 anos, quem vai estar no mundo, governando o mundo, vai ser o anticristo e a segunda besta. São duas bestas. A primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta. Eles é quem vão estar dominando o mundo, com as pessoas que ficaram. Então nós crentes não vamos estar mais aqui, já vamos estar no paraíso com Jesus. Mas quem não é crente, quem não se converteu ainda, depois do arrebatamento vai ficar na terra para passar pela grande tribulação, o período da tribulação, que vão ser 7 anos terríveis de tribulação. Vai ser o período de maior tribulação que a humanidade já terá visto. E vai ser um período tão terrível que a Bíblia diz que se demorasse mais um dia, ninguém se salvaria. Tamanha é a perseguição e o terror que vai ser nesse tempo. Nós estamos agora vivendo um tempo de pandemia no mundo, não é isso? Nós podemos constatar o sofrimento que as pessoas passam. Pessoas morrendo à torta e à direita aí, em todo lugar do mundo. Pessoas sofrendo nos hospitais, morrendo, e você não tem o que fazer. Não existe uma vacina para você tomar, não existe um remédio para você se prevenir. Você tem que buscar Deus para livrar você dessa pandemia, desse coronavírus. Porque ele é um inimigo invisível, minúsculo, mas ele é real. Milhares, milhões de pessoas já morreram na face da terra nesses 3 meses, nesses últimos 3 meses, por causa de um único inimigo, o vírus, o novo coronavírus, um vírusinho de nada, está matando milhões e milhões de pessoas. Mas isso é só uma amostra grátis, vou dizer assim, do que vai acontecer na grande tribulação. E nós só temos 3 meses de sofrimento com esse coronavírus, mas a grande tribulação, o período da tribulação, vai durar 7 anos. São 7 anos consecutivos de terríveis acontecimentos. Uma praga atrás da outra, uma maldição atrás da outra, um terror atrás do outro, e o anticristo com a outra besta perseguindo os homens e mulheres na face da terra. Então vai morrer gente aos montes. A Bíblia diz que no período da tribulação, quando terminar os 7 anos de tribulação, só vai restar 1/3 da população do mundo. 2/3 da população vão morrer. Bilhões e bilhões de pessoas vão morrer durante esses 7 anos. Tamanho vai ser o terror e a tribulação naquele tempo. Você entende, né, mãe? Então essa tribulaçãozinha que nós estamos passando agora do coronavírus, isso é café pequeno para a tribulação depois do arrebatamento. Mas Deus não quer que você fique aqui na terra para passar pelo arrebatamento. Ele quer que você seja arrebatado pela igreja. Deus não quer que você fique aqui na terra para passar pela tribulação. Ele não quer que você fique aqui para passar pelo período da tribulação. Ele quer que você seja arrebatado por Jesus no dia do arrebatamento. Porque Ele quer ver você como filho. Ele quer ter você como filho, como filha. Aleluia. Então corre para Jesus ainda hoje, meu amado. Não deixe para amanhã. Você só tem que fazer o que está escrito em Romanos 10, versículo 9 e 10. Falando alto, você tem que falar com a sua boca. Tem que crer com o coração e falar com a boca para as pessoas ouvirem. As pessoas têm que ouvir a sua declaração de adoção de Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então é assim que se recebe a salvação, amados. É através da palavra, conforme está escrito em Romanos 10, versículo 9 e 10. Aleluia. Então eu quero aproveitar nesse momento, já que nós estamos falando isso. Você que está me ouvindo aí, em qualquer lugar desse planeta, e você ainda não fez a sua declaração a Jesus, mas se você crê em Jesus no seu coração, e você quer recebê-lo agora como Salvador, como Senhor da sua vida, eu quero orar com você agora. Amém? Eu só peço que você levante a sua mão agora, e eu vou fazer uma oração. Você repete a oração comigo, e você vai estar declarando Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Amém? Então levante a sua mão e diga assim: agora diga seu nome. Recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida agora. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por ter enviado Jesus para ser o meu Salvador. Eu creio, eu reconheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador, como meu único Senhor e Salvador. E por isso eu o recebo agora. Jesus, eu te recebo agora no meu coração e na minha vida como meu Salvador e meu Senhor. Faça parte da minha vida agora. Tome conta da minha vida agora como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Amém, amados? Pronto. É simples assim.
Não precisa fazer um curso de teologia para receber a salvação. É só você crer no coração e confessar como você fez agora. O mundo inteiro ouviu, através dessa live, que você confessou Jesus como Senhor e Salvador. Então, a partir de agora, você se tornou filho de Deus. Você agora é filho de Deus, biblicamente falando. E deixa eu lhe dizer outra coisa boa, outra notícia maravilhosa. A partir desse momento, você passou a ser habitação do Espírito Santo de Deus. Ou glória. Diga, ou glória a Deus. Aleluia. Quando o homem natural, quando a mulher natural, crê em Jesus no seu coração, confessa Jesus com a sua boca, como Senhor e Salvador, que é o que você fez agora, ele se torna filho de Deus e ele recebe o Espírito Santo para habitar nele. O Espírito Santo já está habitando em você a partir de agora. Porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 6. Aleluia. Aliás, está lá em 1 Coríntios capítulo 6. Somos a habitação do Espírito de Deus. Antigamente, na antiga aliança, Deus habitava em uma arca feita de madeira, revestida de ouro. Mas hoje, na era da igreja, na era da graça, que é a era que nós vivemos, Deus habita em uma casa viva. Habita em mim e habita em você. Eu e você somos a arca do Senhor. Atualmente falando, nos dias de hoje, nós somos a casa viva de Deus. A casa viva do Deus vivo. Aleluia. Amém, amados? Então saiba, você que fez essa declaração agora, saiba que você agora é crente. Você agora é filho de Deus. Você agora é a igreja de Deus. Igreja de Jesus. E quando você, depois que você morrer, no dia do arrebatamento, você vai ser levado por Jesus até as nuvens e de lá para o paraíso. De onde você nunca mais sairá da presença de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então você acabou de receber a salvação, eu já tinha recebido. E eu quero falar para você um pouco sobre os benefícios da salvação. Quais seriam os benefícios da salvação? Porque a salvação é o maior presente de Deus, como eu já falei, da nossa vida. Então os benefícios da salvação, amados, são inúmeros. São muitos benefícios. Mas eu posso citar aqui alguns. A cura, como nós lemos lá em Isaías 53, a cura, a libertação, a segurança, a liberdade, a paz, a alegria, a abundância, o amor, a graça, a comunhão com Deus, um emprego para manter sua família, dinheiro na conta, tudo que é bom, todas as boas dádivas, todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. São os benefícios da salvação. E poderia citar como último benefício a perfeição. Perfeição. Por que perfeição seria o último benefício da salvação? Porque perfeição é o último estágio a que o homem chega, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nós cheguemos à plenitude de Cristo. Você sabia que Cristo era um homem pleno em Deus? Ele não tinha pecado. Primeiro benefício de Jesus, em Jesus, ele não tinha pecado como nós tínhamos. Ele era um homem santo, literalmente santo, sem pecado. E ele chegou a um nível de plenitude em Deus. Ele tinha plena comunhão com Deus, 100% de comunhão. E a mesma coisa Deus quer que nós tenhamos, plenitude nele, como Jesus tinha. Amém? Então, os benefícios da salvação são inúmeros. A cura, por exemplo, nós vemos lá em Isaías 53, 4. Mas aqui em 1 de Pedro 2, 24 diz: carregando ele mesmo, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça de Deus. Por suas chagas fostes sarados. Então nós somos curados por Jesus. Isso veio com a salvação. Libertação é quando você se torna livre de uma carga. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda maldição, toda carga que tinha em você, agora foi tirada de você pela salvação. Você agora é liberto. Segurança. Nós temos segurança em Deus. A nossa segurança não é do mundo, não são dos policiais do mundo, é de Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos dar segurança. O Espírito de Deus habita em nós para nos dar segurança. A palavra de Deus que está no nosso coração nos dá segurança. Então nós temos a segurança perfeita de Deus, vinda do próprio Deus.
Você pode ler sobre segurança em Salmo 23. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu sou pleno em Deus, eu tenho a segurança de Deus. Ele, mais na frente diz que Ele nos protege pelo seu cajado. Vamos ler lá, vamos voltar. Eu gosto desse salmo porque ele é bem conhecido e ele deve ser citado por nós todos os dias, sabia? Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Está falando de segurança. É Deus cuidando de nós, nos livrando do mal, nos abençoando, nos conduzindo em segurança. Aleluia. É mais um benefício da salvação. Quer ver outro benefício? A liberdade. O que é liberdade? A ausência de escravidão. Sabe que você, enquanto é pecador, enquanto é do mundo, é escravo do pecado, é escravo de Satanás, mas quando você recebe a salvação em Cristo, você fica livre de toda a escravidão. Você recebe a liberdade de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aleluia! Você agora em Cristo Jesus é livre para viver a nova vida. Aleluia! Preservação é outro benefício da salvação. O que é preservação? Livramento do mal. Quando você é alcançado por Deus em Jesus, você é livre do mal. Você é preservado em Deus. Salmo 32:7 diz assim: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aleluia! É a preservação de Deus na sua vida e na minha vida. 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Oh, glória a Deus! Que palavra maravilhosa! Está dizendo que nós somos tentados todos os dias da nossa vida. Jesus mesmo falou: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse dizendo: você é tentado toda hora, mas anime-se, porque eu venci essas tentações por você. Olha aqui o que ele diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Jesus proveu para nós livramento contra toda tentação, toda maldição, todo mal que vem contra nós, toda seta do inimigo que vem contra nós. Já existe de antemão um livramento de Deus, provido através de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém, amados? Então nós somos completos em Deus através de Jesus, pela salvação, que é o maior presente que Deus nos deu e que nos dá toda sorte de benefícios, toda sorte de bênçãos, que você imaginar e que nem imaginar, estão disponíveis para nós em Cristo Jesus através da salvação. Aleluia, glória a Deus, amém? Agora, de todos os benefícios da salvação, eu posso dizer a você qual é o maior. O maior benefício da salvação é justamente a vida eterna. Aleluia! Você sabia que quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador, crendo no seu coração, você recebe de Deus a vida eterna? Amém! Amém! E o que é a vida eterna? A gente fala tanto em vida eterna. Existe a vida natural aqui do mundo e a vida eterna, que é a vida lá no céu. Mas a Bíblia define o que é vida eterna. Lá em João capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, era Jesus orando ao Pai. O capítulo 17 de João, do Evangelho de João, é um capítulo que a gente deve ler sempre. O que é Jesus fazendo uma declaração de amor e de agradecimento ao Pai.
Evangelho de João, capítulo 17, é Jesus conversando com o Pai, agradecendo a ele. Ele diz no versículo 3: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. Essa é a vida eterna. É a própria vida de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E agora eu quero que você vá comigo, meu amado, minha amada, lá em 1 aos Coríntios. Eu quero te mostrar algo para confirmar o que nós temos falado até agora. 1 aos Coríntios. Se você puder me acompanhar. Capítulo 5. Deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia. 1 aos Coríntios. Capítulo 5. Eu estou chegando lá. Aleluia. Desculpa, é 2 aos Coríntios. Vamos lá, mais na frente é um pouquinho. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Isso, é isso aí. Então você encontrou 2 aos Coríntios, capítulo 5. Vamos confirmar algo que eu já falei aqui, que é a nova vida que nós ganhamos em Cristo, quando confessamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. A Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura. Ou seja, aquele homem pecador já não existe mais. Está escrito aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Veja que o versículo 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Meu amado, minha amada que está me ouvindo, se você já é crente, ou se você se converteu agora, sabe que você é uma nova criatura em Cristo. Aquele homem pecador, aquela mulher pecadora que você era antes de Cristo, não é mais. Você não é mais pecador. Como assim, pastor? Quer dizer que eu não sou mais pecador, não cometo mais pecado? Você pode cometer pecado ainda comete. Mas você não tem mais a natureza do pecado que tinha antes de Jesus, antes da sua confissão. Você agora tem a natureza de Deus. Porque se você é uma nova criatura, se você está em comunhão com Deus, se você está em comunhão com Jesus, se você tem o Espírito Santo habitando em você, então você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus. Então você não é mais um pecador, você pode até cometer pecados. Mas você imediatamente se conscientiza disso, você se arrepende e pede perdão a Deus. E Ele é fiel para perdoar os seus pecados e lhe purificar de toda injustiça, para que você volte àquela condição de justiça de Deus, para continuar sendo filho de Deus, crente, e para ter a condição de, no dia do arrebatamento, você subir com Jesus para o céu. Amém, amados? Então, eu quero que você saiba que Jesus ama você e ama todo ser humano da face da terra, porque Ele não faz acepção. E Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem a um pleno conhecimento da verdade, porque a vontade de Deus é que todos os homens estejam juntinhos dele, como família de Deus. Então você que fez a sua confissão hoje à noite, continue com o Senhor, comece a ler a Bíblia, continue lendo a Bíblia, porque Deus vai lhe dar novas instruções para que você se pareça cada vez mais com Ele, cada vez mais com Jesus, e se torne cada vez mais santo e puro como Ele fez, segundo a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus, amado. Deus te abençoe, abençoe a sua família, tenha uma semana abençoada, em o nome de Jesus. Amém?